Fiquei só com o rabo. Saiu da mão aqui, galera. Só o rabo. Acesso muito ruim. Cuida, hoje dia 4/4/2025, Aslon Xodó. Acesso muito ruim, aí fiquei só com o rabo do Aslon na mão. Especial para meu amigo Val que tá aqui comigo. E o parceiro Nildinho que tá no setor mais embaixo. Xodó 1 e Xodó 2. Xodó 1 e Xodó 2 aqui. O meu e o de Val.